saúde é um estado de interação, de boa interação, física, emocional, mental e espiritual, com o meio ambiente. E saúde não é não adoecer. Saúde é ter a capacidade de sobreviver àquele adoecimento. Então, uma pessoa saudável não é a que não adoece. Quando a gente se depara com uma doença em que o tratamento convencional não traz conforto, não traz alívio e não tem eficácia diante da necessidade do paciente, a gente acaba vendo esse movimento dos pacientes buscarem terapias alternativas na busca de uma possibilidade de alívio. A gente trabalha junto com os médicos, a gente trabalha dando suporte para a terapêutica deles, mas a gente também é um alento para aqueles que não querem seguir o caminho tradicional, com medicação pesada, com intervenções muito incisivas, cirúrgicas. No futuro ele tem que ser muito mais parecido com o que a gente tem no Oriente, que são duas racionalidades médicas independentes, duas graduações diferentes, mas que se comunicam e que trabalham juntos. Cuidar da saúde é essencial para todos nós e isso inclui a parte física e mental. Hoje, se você sente algum mal-estar ou quer prevenir doenças, procure um serviço de saúde. Mas nem sempre foi assim. Você já parou para pensar como e quando surgiram os primeiros tratamentos médicos? A partir do momento em que o primeiro, o mais remoto ser humano se debruçou sobre o seu semelhante com a intenção clara de ajudá-lo frente a um trauma, frente a uma doença, ele produziu um ato médico. Então a medicina se sabe sobre a Terra desde os primórdios do ser humano. O que ocorre é que, no início, quem praticava a medicina eram os xamãs, os feiticeiros. Então, na época da Idade das Cavernas, na época das tribos, antes que fossem constituídas as civilizações, esses indivíduos que eram os praticantes da medicina, os feiticeiros. Então, a medicina começou junto com o ser humano. Ao longo dos séculos, a medicina evoluiu, ganhou contornos, se aliou à tecnologia. Mas isso não significa que o cuidado com a saúde é feito apenas com os novos conhecimentos. Paralela à medicina ocidental, temos a medicina chinesa, a hindu, os tratamentos baseados em cultura e tradição. Um conjunto de práticas que muitas vezes é chamado de medicina alternativa, complementar ou ainda integrativa. Se nós olharmos esse período todo de tempo que o ser humano está sobre a Terra, mais ou menos em torno de 250 mil anos, e colocarmos comparado com o tempo de ciência, o tempo de ciência é muito curto, é muito pequeno. E nós não podemos, desse nosso pedestal que nós estamos agora, que foi abalado, inclusive, pela pandemia que apareceu no século XXI, menosprezarmos todos aqueles que nos antecederam. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação, tanta tecnologia para gerar informação sobre os sintomas que nós sentimos, o que é que está acontecendo. No entanto, as pessoas e nós mesmos nunca nos sentimos tão inseguros quanto aos cuidados de saúde, né? Então, esse é um pedaço da contradição. Tem mais informação e mais acesso, mas isso não garante mais segurança. Isso é uma coisa. A segunda coisa é, dos anos 70 para cá, o número de profissionais e o número de pessoas usando práticas não convencionais só cresce ano a ano. A medicina alternativa ou medicina complementar, que eram termos usados mais antigamente, eram medicinas que eram práticas de condutas que não eram condutas dentro da medicina ocidental, dentro da medicina que se ensina na faculdade. Entretanto, algumas condutas da medicina alternativa foram incorporadas à medicina. Então, hoje, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, ele admite dentro das especialidades, por exemplo, algumas especialidades, como homeopatia, por exemplo. Só que a homeopatia antes era tida como medicina alternativa. Por isso que no finalzinho do século XX,
na década de 90, surgiu um movimento e uma mudança de conceito e surgiu o que é chamado de medicina integrativa. A medicina complementar, ao meu ver, então, ela é um manual de instrução do corpo humano, um manual de uso do corpo humano, um manual inteligente, para a gente ter o tempo todo com a gente. É um manual que começou a ser escrito, mas não terminou de ser escrito. Todo dia tem uma página nova. E é uma maneira também que eu descobri da pessoa dizer para ela, na prática, de que ela ama a saúde, de que ela preserva a saúde. Uma maneira inteligente de dizer, eu preservo a saúde e esse corpo, figuradamente, esse corpo tem dono. Por quê? Porque eu criei filtros para que entre no meu corpo, para que o meu corpo também se relacione com o que há de melhor e menos tóxico possível para a minha vida. A medicina tradicional chinesa, ela é muito antiga, tem mais ou menos 5.000 anos, né? Agora, a história mais moderna dessa medicina, né? Ela tem mais ou menos 1.000, 2.000 anos aí na nossa era, onde a gente começa a usar as agulhas mesmo, né? A acupuntura e outras técnicas da medicina chinesa, né? Não existe nada que não possa ser tratado pela medicina chinesa. Claro que ela se destaca com maestria em toda a terapêutica de dor. Se você falou de dor, você falou de acupuntura. Mas ela não se restringe a uma ação analgésica, ela tem efeito curativo verdadeiro. Você consegue restabelecer função com a acupuntura e não só fazer um efeito de atenuar uma dor ou enfim. O que a medicina integrativa buscou fazer? Na verdade, buscou colocar os procedimentos todos que fossem procedimentos que sempre fossem úteis para o paciente, de fato, que fossem respaldados por uma experiência, que fossem respaldados por uma evidência daquela conduta, que ela seja realmente eficaz, e isso fosse realmente integrado para o uso no paciente. As terapias alternativas ou complementares são terapêuticas suaves, gentis, que normalmente tentam observar o indivíduo e não a patologia que o indivíduo traz, tentam inserir o indivíduo no seu meio e trazem estados de calma, consciência, relaxamento, liberdade. Normalmente, tudo que é usado em terapias alternativas tem baixíssimo ou nenhum efeito colateral. Normalmente são terapêuticas muito prazerosas. Se você recebe uma massagem, um reiki, uma terapia de cristal, cada uma tem um certo nível de efetividade, mas em comum todas elas são muito prazerosas. Tem um tratamento mais humanizado, né? Tem um tratamento de você ouvir o seu paciente. Sempre você vai ouvir primeiro ele. Depois que você vai fazer a observação e a análise de tudo ali que você precisa a partir da tua técnica, para você tirar um diagnóstico e para você recomendar, né? Outros tratamentos. A gente já tem centenas, milhares de trabalhos comprovando a eficácia, a efetividade, a aplicabilidade da acupuntura. Então, hoje em dia, os mesmos médicos que antigamente rechaçavam a gente são os que mandam os pacientes para o nosso consultório, né? Então, a gente passou de charlatões a alternativas eficazes e muitas vezes a última alternativa que alguns pacientes têm para patologias que não dão resposta no mundo alopático. Então, assim, mudou bastante, principalmente nos últimos 10 anos, e a gente saiu desse lado marginal para ser consagrados como uma terapêutica realmente efetiva e benéfica para a humanidade. A acupuntura, que é uma técnica onde você faz a intervenção em pontos específicos do corpo, a fim de melhorar a atividade de alguns órgãos. A gente trabalha normalmente com sedação e tonificação. Se um órgão está hiperativo, a gente ceda ele, e vice-versa. Tem a acupuntura também para pontos locais, para desinflamar determinadas articulações ou, enfim, órgãos também. E também tem um efeito que se reflete na psique, já que ela faz uma regulação também das endorfinas, dopamina, serotonina. A
a medicina convencional ela tem uma forma de raciocinar sobre a saúde e a doença que é diferente da medicina tradicional oriental. Então, começando desse princípio, a gente tem um método de diagnóstico que é completamente diferente da medicina convencional, né? Porque a gente vê o corpo de outra forma. Então, a medicina convencional, ela vê o corpo desde um ponto de vista fisiológico, biomecânico, que é um estudo feito dentro dessa ótica ocidental. A gente avalia o paciente, primeiro, claro, pela anamnese, conversando, pelo histórico da queixa do paciente, e depois a gente faz o exame do pulso. O pulso passa para a gente o quantum energético daquele indivíduo. A gente vê muito mais do que só batimentos cardíacos, a gente vê calibre do pulso, diferença entre as 3 posições, diferença entre o pulso direito e esquerdo, e correlacionei isso com a patologia que o paciente está relatando. Se o paciente já tem um diagnóstico ocidental bem definido, isso é uma ferramenta muito importante para a gente, porque a gente já sabe qual é o caminho, ajuda no prognóstico desse tratamento. Para começar, a gente trabalha com uma substância que a medicina convencional nem acredita que exista, né? Que é o Ti, energia vital, sopro vital, né? Então, a gente mede os níveis de Ti no organismo, como que é essa interação através dos órgãos internos, como que está o funcionamento fisiológico do seu organismo através dos níveis de Ti, de energia. Isso a gente faz lendo o pulso, a língua. Então a gente tem todo um método diagnóstico que é completamente diferente do método da medicina ocidental, né? E os métodos de tratamento também. Então, durante muitos anos a gente ficava aqui atendendo uma dor nas costas atrás da outra. As pessoas não entendiam que a acupuntura abarca o ser humano como um todo e é uma espécie de clínica geral alternativa para todo tipo de problema de saúde. Mas hoje em dia a gente se destaca muito para também distúrbios de insônia, problemas gástricos, dores no ombro, pés, joelhos, dores articulares de uma maneira geral, zumbido no ouvido, que é uma terapêutica que você não encontra paralelo na alopatia, problemas de tireoide, bexiga neurogênica. As aplicações são muitas. É até difícil dizer quais são as melhores, mas em geral o que chega. Paralisia facial tem um efeito incrível, nevralgias, bruxismo, é muito amplo. Realmente é difícil de dizer para que a acupuntura não serve. A auriculoterapia, ela é uma técnica que ela trabalha os nervos sistemas da orelha. Ela faz uma estimulação desses pontos da orelha e ela é uma técnica que trabalha esses microsistemas, que defende a ideia de que a orelha é um corpo como um todo nosso. É uma técnica assim muito ampla, né? É uma técnica que não é invasiva, é uma técnica mais tranquila e também de baixo custo. E que os benefícios são inúmeros benefícios, né? Cada pessoa que vai fazer o tratamento da auriculoterapia, ela tem um mapa, ela tem ali os pontos que são particulares dela. Pode tratar dores de cabeça, enxaqueca, insônia, dores lombares, dores nos braços, né? Problemas estomacais. Então, assim, tem uma lista bem vasta, tem mais de 22 patologias que a gente pode trabalhar. Insônia, principalmente, né? Quem sofre de insônia, quem sofre de ansiedade. Então, assim, o de ansiedade tem um resultado, assim, maravilhoso. Tem pessoas que é imediato. Quando coloca a aurícula, na mesma semana ela vê uma resposta no organismo dela que é totalmente diferente do que ela tinha antes. Então, a ortomolecular, ela surgiu, ela foi desenvolvida, não foi por um médico, foi por um bioquímico californiano, nos anos 50, chamado Linus Pauling. E ele foi assim, né, depois ele ganhou 2 prêmios Nobel de Química. Ele fazia as pesquisas que ele tinha disponibilidade na época e ele viu que ele tinha uma tendência a diversos adoecimentos
inclusive a câncer, por exemplo, né? E ele passou a experimentar a vitamina C em altas doses, né? O ácido ascórbico em altas doses, buscando corrigir. Por isso que vem o nome, né? O prefixo orto, né? Corrigir as reações, as interações moleculares. Quando as funções estão falhando, é um pré-sinal, é um prenúncio de uma doença começando. Então, a atenção dos franceses, né, que tiveram essa grande contribuição, foi bastante voltada para as funções. Então, a gente tem um questionário, por exemplo, na consulta, sobre as funções. As perguntas nós correlacionamos com alterações diversas, entre elas alterações de minerais, aí vem fibras, né, fitoquímicos, flavonoides, e aí nós vamos conduzindo essa interação, essa orientação, desde um caso simples, talvez uma anemia também, até um quadro, por exemplo, oncológico, né, em que muita gente entra nas sessões de quimioterapia e radioterapia, elas entram em contato e recebem o fortalecimento, né, no seu quadro dos suplementos da ortomolecular. As terapias alternativas no sistema de saúde é um avanço enorme, principalmente para nós que trabalhamos com a terapia alternativa, né, com a medicina alternativa, é um imenso avanço, principalmente aqui no Brasil, né, que a medicina tradicional chinesa é uma medicina de séculos, né, então é um reconhecimento do nosso trabalho, um reconhecimento da saúde desse corpo humano que precisa ser tratado como um todo. Uma dor de garganta constante que eu tinha, qualquer coisinha, né, qualquer resfriadinho, qualquer ventinho, tomou sorvete, essa coisa de criança, puf, garganta inflamada, né? Então, assim, por que o meu corpo não estava conseguindo combater essas pequenas exposições, né? É uma fragilidade, essa fragilidade tinha que ser tratada, né? Meu pai era uma pessoa muito cética em relação à homeopatia, porque nós já tínhamos tentado fazer outras experiências com homeopatia, a gente já tinha se consultado com outros homeopatas e a gente nunca teve um resultado, né? Resultado nenhum em relação a esses tratamentos. E aí ele realmente só tentou esse novo tratamento homeopático por causa de uma forte indicação de um alopata, né? De um pediatra convencional. E aí foi muito interessante porque ele realmente hoje acredita em homeopatia, hoje indica para todo mundo. Tem uns 3 para 4 anos que eu busquei realmente a psicóloga de fazer um tratamento, mas assim, de fato eu não tive o resultado que eu queria obter na época. Aí eu saí. E aí depois a vida foi acontecendo e aí na pandemia eu realmente encontrei, no caso, a Mahamudra, encontrei o yoga, enfim. A Mahamudra é uma filosofia que um brasileiro criou, que é essa junção de corpo, mente e espírito, né? De você estar bem com o seu corpo físico aqui, de você manter um corpo legal, bacana. E juntamente ele envolve o exercício funcional, que é ou a calistenia, que são aqueles exercícios que a gente faz com barra, paralela, flexões. E ele envolve o yoga, porque ajuda em questão da mobilidade, da flexibilidade do corpo, né, que consequentemente melhora a nossa longevidade. No meu caso, a principal queixa era ansiedade profunda, tristeza e desesperança, que são, na verdade, alguns dos sintomas da depressão, que é uma doença aí que assola grande parte da população. Então, eu gostaria de dividir com vocês como foi a minha experiência com esse tratamento lindo que é a hipnoterapia, onde foram utilizadas técnicas de hipnose, regressão e terapia de vidas passadas. E eu posso dizer com propriedade que foi um tratamento que mudou aí o rumo e a trajetória da minha caminhada até aqui. As terapias alternativas são usadas para cura e também para prevenção. Então, além de resolver um sintoma, a gente sempre procura a causa, né? E nem sempre a gente precisa esperar o sintoma para tratar a causa. A gente ainda está saindo, acredito, de uma era saindo um pouco dessa medicina convencional, e o pessoal está acreditando mais na questão da terapia alternativa.
Então, um complementa o outro. Não é que eu vou mais pela terapia alternativa que eu vou esquecer, não. Acredito que um vai andando junto com o outro. Em alguns casos, principalmente quando a gente está falando de doenças em que não há um tratamento convencional com uma eficácia, em tratamentos paliativos, a gente já tem algumas decisões na justiça em que algumas operadoras de saúde acabam sendo obrigadas a fornecer alguns tipos de suporte, mas isso não pode ser entendido como uma regra, porque a regra é que os tratamentos que estão dentro do rol, né, dentro dessa listagem, tanto da ANS quanto do SUS, já tem uma testagem científica e eficácia comprovada e que eles são as alternativas que são obrigatoriamente fornecidas. Via de regra, seguradoras, operadoras de saúde, elas acabam analisando um paradigma que a gente chama de custo-efetividade, que é o custo daquela terapia para a efetividade que ela pode trazer. Lembrando que a efetividade não é só resolver a doença ou curar a doença. Em muitos casos a gente sabe que existem problemas de saúde que não têm cura, mas eles têm a possibilidade de aliviar, trazer conforto para o paciente. Na verdade, a gente tem normativas esparsas, né, como uma portaria do Ministério da Saúde, e existem protocolos clínicos que consideram essas metodologias como procedimentos possíveis dentro da assistência à saúde do paciente. Então, a gente não vai ter uma legislação específica falando, olha, esse é um rol de procedimentos que podem ser realizados com relação à medicina integrativa e etc. Mesmo porque uma legislação talvez não fosse o instrumento mais assertivo para isso, porque a legislação ela tem todo um procedimento para ser alterado, isso leva muitos anos, e a gente sabe que a medicina ela avança muito rápido, então a gente não teria como depender de uma legislação para poder utilizar essas opções de tratamento. É muito importante que isso seja visto como uma pauta e que também a gente tenha um respaldo em relação à saúde pública mesmo, pensar uma saúde coletiva em que isso seja integrado e que tenha regras, tenha uma regulamentação, né? Quando a gente fala de transformação social, a última curva que vem é a da legislação. Primeiro tudo muda, a tecnologia muda, a educação muda, os comportamentos mudam e por último vem a curva da legislação tentando trazer um parâmetro para manter as pessoas de maneira adequada dentro do que a legislação daquele país prevê. Então, se a gente sente que esse assunto já está chegando em um debate sobre pode ou não pode, deve haver uma lei ou não, é porque eles já estão bastante permeados dentro da nossa sociedade. Considerando principalmente esse boom, né, que nós tivemos diante da pandemia, sobre a reflexão relacionada à saúde, né? Ter saúde, estar saudável, com certeza essas terapias vão sim ser utilizadas cada vez mais por mais e mais pessoas. O maior desafio está na cabeça das pessoas. O médico tem que ser aberto, tem que ter uma visão aberta. Nós devemos fazer tudo o que seja bom em benefício do paciente, nunca esquecendo que a relação médico-paciente é de extrema importância. É muito importante quando a gente fala de medicina alternativa e dessas terapias, a gente ter isso em mente, né? Pois são ferramentas excelentes para pessoas que estão se curando de um câncer, para pessoas que estão debilitadas, mas sem e trazer esses dois universos, né? Para eles conversarem e se complementarem e trazerem uma maior quantidade, né, de benefícios para o paciente, tanto em relação à cura como em qualidade de vida, bem-estar. Eu acho isso muito importante, é um uso realmente consciente dessas ferramentas. O meu conselho seria de acreditar que não existe só a medicina convencional, que não existe só um tipo de remédio ali que vai realmente curar esse seu problema, e que de fato existe outras opções na vida mais naturais, com menos impacto ao nosso corpo, e que podem trazer um resultado muito maior do que uma medicina convencional. Para você procurar um bom profissional, né, referências desse profissional, e os benefícios, com certeza você vai ter inúmeros benefícios a partir do que você está precisando, do auxílio que você
foi buscar com esse profissional. O acupunturista tem que conhecer o seu paciente, ele tem que gerar empatia, ele tem que realmente entrar na história do paciente, e uma anamnese rápida é impossível. Você sabe que está em boas mãos quando você é bem assistido, quando você sente que o paciente, que o acupunturista está realmente escutando, e quando qualquer sintoma, por mais maluco ou subjetivo que seja, não passa desapercebido a ele. Você tem que redescobrir uma nova forma de viver, de obter esses elementos na natureza, de fazer até mesmo uma reaproximação com a natureza, para você descobrir uma nova forma de viver. A medicina é a ciência que age com conhecimento, com amor e com empatia. O que significa empatia? Se colocar no lugar do outro e agir com o outro como se estivesse agindo para si mesmo. Eu acho que isso é a medicina. Nisso o médico vai tratar, o médico vai curar, o médico vai cuidar, o médico vai ter todo esse aspecto. Porque, lembrando uma frase clássica da medicina, que é uma frase atribuída a William Osler, a medicina, em medicina, o médico, ele vai curar às vezes, mas aliviar quando possível, mas consolar sempre.